Pai do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Já iniciamos na lição de número 6, falando sobre o profeta Eliseu. E agora também na lição de número 7, damos continuidade sobre o ministério deste profeta. E também até a lição de número 8, é o bloco de número 4, onde estaremos fazendo esta abordagem. Participe do nosso estudo. Toda a nossa leitura bíblica em classe será abordada neste versículo que está aparecendo. 2 Reis, capítulo 3, e estes versículos, e também o capítulo 4. Esta lição, irmãos, é uma prévia da Escola Bíblica Dominical. Nos acompanhe. Veja o texto áureo, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Esse deitava água sobre as mãos de Elias significa que Eliseu serviu ali o profeta Elias. E diz ali a cronologia, mais ou menos uns 8 anos, Eliseu ali foi ali preparado, forjado pelo profeta Elias. Eu destaco a palavra profeta também. Vejam só a forma hebraica, Nabi, um homem inspirado, uma profecia, ou um homem que profetizava, e ainda um porta-voz. Vamos observar que, diferentemente de Elias, que surgiu da história do nada, e nós já vimos muitas lições sobre o profeta Elias, o ministério de Eliseu teve uma bela história de início, quando Elias, ao passar próximo dele, lançou a sua capa sobre Eliseu. Seu ministério foi extraordinário e durou aproximadamente 50 anos. Agora, um ministério marcado por muitos milagres. Quantos milagres Eliseu operou? Tinha que ser no mínimo o dobro de Elias, porque ele recebeu assim a porção dobrada. Vejam só, eu vou narrar talvez de forma pausada para nós entendermos e realizarmos essa contagem. Quando dividiu o rio Jordão em 2 partes para passar a seco. Ele sarou as águas de Jericó. 42 adolescentes foram despedaçados, nós vamos falar sobre isso, por 2 ursas. Ele providenciou água a 3 reis e aos seus exércitos. Ele ainda previu a vitória desses reis. Aumentou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Ele profetizou que a sunamita teria um filho. Mais tarde, depois, ressuscitou o filho da sunamita quando este havia ficado doente e ele veio a falecer. Tirou a morte da panela, multiplicou pães, curou Naamã de lepra, será a lição da próxima aula. Colocou a lepra de Naamã em Geazi, o seu auxiliar. Fez flutuar o machado, cegou os homens do exército sírio, devolveu-lhes depois a visão. Profetizou o fim da fome do cerco da Síria, e ainda predisse a morte do capitão do rei, e ainda profetizou a morte de Ben-Hadad e o reinado de Azael, e por último, depois de morto, ressuscitou um defunto. Então, 19 ou até 20 milagres este profeta, pela concessão de Deus, veio a operar. Agora, nós vamos observar em seus milagres a ênfase na ressurreição e na nova esperança que percorre esses milagres. É certamente muito clara. O próprio nome de Eliseu, qual é o seu significado? Indica essas evidências presentes no seu ministério, significando Deus é salvação. Está aparecendo aqui. Por isso, salvou reis, curou enfermos, ressuscitou mortos e purificou águas amargas. O presente capítulo irá destacar o milagre do rio que começou a correr sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva, a aniquilação da morte presente na panela de cozidos feito pelo empregado do profeta. Nos 3 eventos, observe, estão presentes a fé, a obediência dos envolvidos, bem como a poderosa atuação, a unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Agora, quanto à sua personalidade, já destacamos a personalidade do profeta Elias. Agora, Eliseu ele é mais, vamos dizer assim, refinado, ele é mais cauteloso, ele é mais próximo. Nós vamos ver que a sua personalidade é muito bela quanto da sua rejeição à espetacularização ministerial. Por que disso? Com Naamã, ele trata como qualquer outra pessoa, apenas lhe enviando o recado. E Naamã era um general. Não aceita presente desse general em troca do milagre.
No episódio da ressurreição do filho da mulher que tinha sido estéril, ele tranca-se no quarto sem que ninguém o veja. Ele poderia ter usado esses episódios para promover-se diante da opinião pública ou de pessoas importantes. Agora, é bom se destacar, diante de todo este enredo, aqueles rapazinhos eram jovens de 12 a 16 anos de idade. Talvez desafiar o profeta a tentar subir, isto é, chegar ao alto no conceito religioso em Betel, centro da idolatria em Israel. Alguns pensam que calvo refere-se à calvície usada por pessoas enlutadas. É possível que em Betel estava sendo preparada para Eliseu não uma recepção digna de um profeta, mas sim um linchamento ao homem acusado de ter assassinado o seu predecessor. Deus escolhe a Eliseu, dotando de poderes espirituais, mas alguns homens rejeitaram-no, atribuindo-lhe poderes malignos a milagres sobrenaturais, cometendo com isso imperdoável blasfêmia contra o Espírito Santo. E a respeito dos jovenzinhos, nós já sabemos o final do que veio lhes ocorrer. Agora, geografia bíblica é importante. Entra em cena a guerra contra Moabe. E aonde ficava Moabe? Está aí este mapa. Vejam aí a capital Samaria, mais ao sul Jerusalém, depois você contorna ali o Mar Morto e nós temos ali à direita Moabe. O rei moabita rebelou-se contra Israel. Por esta razão, Jorão, rei do norte, e Josafá, rei do sul, o atacaram no hostil e ressecado deserto de Edom. Por isso que entra em parceria o rei de Edom. Então, 3 reis. Os exércitos tiveram falta de água, mas Eliseu prometeu que logo teria tanta água quanto a vitória. Agora vejam que interessante, a arqueologia, irmãos. Vejam como ela acompanha toda a narrativa bíblica, cumprindo-se a santa palavra do Senhor. Por quê? Vejam esta pedra que está aparecendo. A maior descoberta arqueológica relativa a Moabe foi a estrela do rei Messa, encontrada em Dibã, na Jordânia, em 1868. Essa pedra é conhecida como a Pedra Moabita. Ela comemorava a revolta de Messa contra Israel, justamente essa história narrada em Reis, e a reconstrução de várias importantes cidades moabitas. Essa pedra tornou-se particularmente importante por ser a única fonte que nos permite compreender algo da linguagem moabita, além de nos fornecer algumas informações interessantes. Então, vejam o cumprimento da palavra de Deus se utilizando de mecanismos arqueológicos. Agora, quanto à sua profecia, Eliseu pediu que lhe trouxesse um músico para profetizar aquilo que seria a vontade de Deus para aquele momento. Isso demonstra que algumas profecias de Eliseu foram proferidas estando o profeta em um estado de êxtase espiritual. Agora, enquanto o menestral tocava um instrumento musical, a palavra de Deus chegou até ele. A música era ocasionalmente usada no Antigo Testamento como uma preparação para a mensagem profética. Veja a narrativa desses 2 versículos. Então chegarás ao outreiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, estando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E ainda um outro versículo, 1 Crônicas 25, versículo 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Então a música acompanhava também este ministério profético. A profecia de Eliseu foi estranha. Ele mandou que cavassem muitos poços, pois se encheriam de água, mas sem que houvessem chuvas. Estamos diante de um verdadeiro e genuíno milagre da parte do Senhor. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus. Agora entramos em outro milagre. O texto em Levítico, capítulo 25 e Deuteronômio, capítulo 15, determinava que se o devedor não pudesse pagar a sua dívida, ele era obrigado a servir ao credor como escravo até o ano de jubileu. Deveria ser aquele credor também ser compassivo, o que não ocorreu. Eliseu, ele vai mostrar uma grande coragem e ousadia para confrontar reis poderosos. Todavia, ele também era sensível à necessidade de uma pobre e insignificante viúva.
A mulher tomou emprestada todas as vasilhas que encontrou entre seus vizinhos. Aí nós vamos ver que ela era uma pessoa benquista na sua comunidade, ali na sua sociedade, com um gesto de cooperação. Nós poderíamos entrar nessa matéria também. Se ela não tivesse essa parceria, o milagre talvez até aconteceria, mas seria mais escasso. Agora, o porquê do azeite? O azeite era usado para cozinhar, para lâmpadas, e era usado também como combustível. Então, na questão monetária, era muito importante a sua utilização. Agora nós vemos todo o preparo do profeta para a realização desse milagre. Vejam, o profeta pediu a mulher para entrar na sua casa e fechar a porta. Somente então ele deveria derramar o azeite na botija das vasilhas. Seria um milagre sem alardes e nem o tal do exibicionismo. A intimidade da família, significando que o Senhor aprecia uma família unida em torno de um ideal sagrado. Muito embora faltasse um componente nessa família, que era o seu pai, que havia falecido, ela era sagrada, pois Deus estava ali com eles na porta fechada para o mundo exterior e as suas influências. Agora é interessante, o pai tinha morrido. Alguém o critica por ele ter deixado dívidas. Mas vejam como Deus o honra aquele homem, fazendo ali jus à sua memória. Mesmo ele ter falecido, mesmo alguns até criticando por ele ter deixado uma dívida, nós não podemos fazer isso, nós não sabemos o que aconteceu. Deus vai honrar aquele seu servo. A família é a principal construidora de uma sociedade sadia, devendo, portanto, ser preservada debaixo da intimidade da presença do Senhor. Agora, um outro milagre, Deus agora vai ressuscitar uma criança. Aqui vemos o quarto do profeta. Agora vemos até também uma certa falha do profeta. Por quê? Quando ele manda Geazi, Geazi vai lá. E nós já sabemos o nível espiritual de Geazi, não é verdade? Com o seu bordão para ressuscitar a criança. Será que o profeta agora não quis se utilizar de algum mecanismo de materializar a fé? Não, precisava de Eliseu estar lá, não acontece nada. A oração de Eliseu é o método de ressuscitar o menino, mostrando o cuidado pessoal. Eliseu tinha que estar lá, de Deus para com as pessoas feridas. E ele vem ali e deita-se sobre o corpo daquela criança já falecida e Deus opera aquele milagre. E por último, Deus agora retira o veneno da panela. A seca levou os filhos dos profetas de Gigal a cozinhar ervas que normalmente não eram usadas como alimento. Quando começaram a tomar a sopa, perceberam que alguma coisa estava errada e disseram a Eliseu: a morte na panela. Novamente, o poder de Deus se manifestou através do profeta ao colocar farinha dentro dela, e assim aquela comida deixou de oferecer perigo. E o último milagre, a multiplicação de pães. Então nós vamos ver que o ministério de Eliseu ele é bastante paralelo com o ministério de Cristo. Alguns identificaram Baal Salissa como a Salissa de 1 Samuel 9,4, localizada a sudoeste de Siquém. Seria o provável local de onde o homem trouxe pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes para Eliseu. O milagroso poder de Deus novamente se manifestou através da pequena quantidade de alimento que se multiplicou. Então veja, sempre que para haver uma multiplicação, sempre precisa de algo. Então já existiam pães, já existia um pouquinho de azeite. Então Deus sempre vai operar daquilo que nós já dispunhamos para Ele. E se tornou mais do que suficiente para 100 homens. Essa era a forma de Deus demonstrar que Ele provia aos seus profetas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você tenha uma ótima aula no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.